Olá, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Tô Muito Aí. Eu sou a Patrícia Alves e aqui a gente trata o quê? Como que você pode trabalhar na área de jornalismo. Eu sempre falo para você sem estágio. Ah, mas eu nunca fiz estágio, não tem problema, você pode trabalhar nessa área de assessoria de imprensa Freedom, que é o que a gente trata aqui todas as terças-feiras às 7 horas da noite. Geralmente eu estou ao vivo, mas quando eu tenho um convidado muito especial que por algum motivo não consegue estar ao vivo, o que eu faço? Perco ele nunca nessa vida. A gente grava e eu coloco aqui para vocês no nosso horário, tá bom? O que eu vou pedir? Essa aula, né? Esse bate-papo, não é uma aula, esse bate-papo de hoje ele é muito importante. Então, deixa os seus comentários aqui assim que você terminar de assistir, faz as suas perguntas para a Andréia, eu vou passar para ela, porque quem que eu estou trazendo aqui hoje? A Andréia Ferreira, que é uma profissional maravilhosa, ela é coach, ela é psicoterapeuta, ela vai contar um pouquinho mais dessa trajetória profissional. Eu acompanho a Andréia há muito tempo, né? Sei lá, vou até chutar aqui, acho que há mais de 10 anos, né? E ela topou vir falar com a gente um pouquinho sobre um tema, gente, que eu tenho acompanhado. Eu já disse isso para vocês. Aqui no canal já faz um ano, um pouquinho mais de um ano, né? Em setembro de 2020, eu vim para essa missão que é o Tô Muito Aí de assessoria de imprensa. O que eu percebi ao longo dessa jornada? Que o método, muitas vezes, não é o que paralisa a grande maioria, né? O que paralisa a grande maioria é o medo, né? É a incerteza, é a dúvida, é o medo do julgamento, né? É às vezes de não ter uma crença em si mesmo, são várias coisas que a gente identifica, que a gente entende hoje como sendo sabotadores. E eu tenho falado muito sobre os sabotadores aqui no canal. Só que desta vez eu resolvi trazer uma outra profissional, a Sabrina já veio aqui uma vez, né, falar com a gente sobre esse tema, mas eu trouxe uma outra profissional maravilhosa para que a gente possa estender um pouco mais esse assunto. Então vamos receber aqui a minha queridona Andréia. Tudo bem, Andréia? Olá, Patrícia. Olá a todos. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, é uma honra. E eu agradeço imensamente, espero poder contribuir. Vai contribuir com certeza, né? A gente até estava fazendo assim bate-papo aqui de bastidores. E, e aí, André, o que acontece? Aqui nesse canal a gente fala muito com jornalistas, com jovens jornalistas, né? Pessoas que estão saindo agora para o mercado de trabalho, a gente sabe que não está fácil em nenhuma área, mas também com jornalistas que estão formados já há algum tempo e que por algum motivo não estão atuando. E o que eu tenho percebido, André, assim, ao longo dessa minha jornada com eles, né? Porque eu falo que eu trago conteúdo, mas eles me ensinam muito também. Eu tenho percebido o quanto o sabotador, né, ou os sabotadores, eles são prejudiciais, né, à carreira dessas pessoas. Às vezes são pessoas brilhantes e eu do lado de cá eu falo, gente, mas essa pessoa é brilhante, mas ela tem uma série de dúvidas. Então eu queria começar te perguntando o seguinte: essa história da autossabotagem, ela é mais comum do que a gente imagina? Patrícia, a autossabotagem na maioria, muitas vezes, né, mesmo que imperceptível, ela é comum. E nem sempre ela é consciente, porque ela está escondida atrás de padrões mentais, né? Padrões de níveis emocionais. E aí a pessoa, muitas vezes, ela demora um tempo para entender que ela está se auto-sabotando. O auto-sabotador, ele é um destruidor da própria história. Ele, sem perceber, ele está destruindo uma história linda que ele poderia contar lá na frente. Então, é comum, sim. E parece que são vários sabotadores, né, André? Quais são os mais comuns? Porque você também você atua muito com empresários, né? Você trabalha muito nessa questão. Quais são os mais comuns que você vê lá no seu consultório, no seu trabalho? Uma das minhas especialidades, eu sou especialista em memórias traumáticas, onde eu trabalho com a hipnose, onde a gente vai no primeiro momento do trauma. Isso está muito ligado à infância, né? Então, o medo é um sabotador, porque o medo, a função do medo é proteger, né? Assim como a raiva é uma invasão de território, a tristeza está ligada às perdas, o medo ele vem para te proteger. O que precisa identificar quais são os padrões que estão atrás desse medo que impede esse profissional de fazer aquilo que precisa ser feito. Quando ele está escondido e ele não entende, ele não encontra os recursos internos necessários
para fazer aquilo que precisa ser feito e no qual ele tem consciência que ele precisa fazer. Mas quando ele percebe, ele já está sabotando. Então, tem traumas da infância, as crenças de não ser bom o suficiente, baixa autoestima, aquilo que você viu, ouviu e sentiu do 0 aos 14 anos de idade, que é onde vai montar aí, né, todo o seu quebra-cabeça do seu padrão mental, aquilo que você vai levar lá para a vida toda, né? Se a gente vai voltar um pouco lá em Freud, do 0 ao 7, a criança da mãe, do 7 a 14, a criança do pai, e ali ela vai vivendo esses campos emocionais, aonde ela vai formar toda a psique dela, né? O conjunto de crenças, de valores, para que ela possa levar isso para o mundo. E aí, qual é a base? Eu falo assim, qual é o Google que ela criou na mente dela? O que é que ela está levando? Sofreu abuso emocional? Foi uma criança que falou que não ia ser boa o suficiente, né? E por incrível que pareça, eu já tratei de um jornalista em que o pai dizia que ele tinha que pegar na enxada, porque veio de uma vida de sítio, um profissional excelente, fazia o trabalho excelente, mas dentro dele não tinha realização. Então, às vezes, a gente olha nos olhos da pessoa, olha na vida da pessoa e fala assim, nossa, tá tudo perfeito. Não, lá dentro dela também tem luta. Quando que a gente identifica, olha, eu preciso me tratar? Quando esses padrões mentais, eles te trazem sofrimento. Ah, isso é importante a gente entender. É complicado, porque às vezes você está lá super realizada, então a baixa autoestima ela é tão baixa, né? Ela é tão pequenininha, que vem uma pessoa e elogia, e ela lá dentro dela, ela pode até falar obrigado, mas lá dentro dela ela fala assim, mas eu não sou merecedora, foi sorte, eu podia ter sido melhor, que é aquela pessoa que precisa sempre ser autossuficiente em tudo, e nós não seremos autossuficientes em tudo, né? Senão a vida não teria graça. E aí isso traz sofrimento, né? Procrastina, né? O medo de errar, o medo de falhar, o medo de não conseguir. Então é melhor eu sabotar antes que eu tente e eu não consigo. Então tudo isso é um conjunto de situações. E quando a gente parte para programação neurolinguística, que eu acho que isso é muito bacana, num processo de identificação de autossabotagem, a gente tem situações que nós enfrentamos na vida que são de ambientes, comportamentos, né, capacidades, crenças, valores e identidade. Né? Aonde as crenças, a partir de crenças, valores e identidade, a partir daí é onde estão os nossos traumas. E todo mundo tem, tá? Não pensa que não tem, não, que a gente tem bastante, a gente cura um, vem um outro. Vem outro. André, mas sabe que às vezes eu percebo que às vezes as pessoas usam a autossabotagem para se autossabotar. Então, não, eu tenho um sabotador dentro de mim. Então agora por isso eu não posso, eu não consigo fazer e a culpa é do meu sabotador. É muito louco isso, porque às vezes os meus alunos, os mentorados, ou até aqui, né, quando alguém me manda uma questão, eles falam assim, mas será que eu consigo? Porque, eu procrastino. Então, é muito louco que às vezes a pessoa ela tem a noção de que ela tem aquele problema, mas ela usa aquilo para continuar não fazendo. Mas muitas vezes, Patrícia, ela procrastina, se auto-sabota por falta de clareza. Né? Clareza nos objetivos. Fale mais sobre isso. Então, quando a gente quer sabotar, vou dar uma dica, a gente sempre fala o porquê. Foi por quê? Por causa disso, por causa daquilo, é porque isso, é porque aquilo. Agora, quando você fala assim, por qual motivo? Aí tá naquela camada lá mais embaixo da nossa mente, né? Qual é o motivo? Então, precisa ter clareza entre dor e prazer. Quais as coisas que você não quer para a sua vida? Porque às vezes você está vivendo naquela dor e você não quer aquilo, mas você não tem clareza sobre isso. Né? E quais são as coisas boas da vida que você quer manter e as que você não tem e que você quer conquistar? Se a gente não tiver clareza onde nós estamos, onde nós queremos chegar, que é uma frase de clichê no coach, né? Onde você está e aonde você quer chegar, ela é básica, né? Mas por trás dessa frase tem que ter a clareza. Muitas vezes, por que você quer ser um jornalista?
É para provar para o pai, é para a mãe, porque o pai Resgatar foi, esse a mãe tempo que você foi. escolheu, né? Claro. Isso. Ou isso tá assim, não, é isso que eu sempre quis. Porque os desafios da vida, eles virão. Então, eu tenho 33 anos de mercado de trabalho, eu já vou entregando a idade. Não vamos falar sobre isso, não, tá tudo bem. É, os quais aí, 25, eu estou na área de recursos humanos Legal. também, né? Estou há mais de 10 anos na área de terapia, e quando eu decidi, né, ser terapeuta, teve um caminho a ser trilhado, não seria da noite para o dia. Eu tinha todos os motivos para sabotar. Um filho de 2 anos, um marido, um cachorro, uma casa, um trabalho, mas eu tinha clareza dos meus sonhos, eu tinha clareza dos meus objetivos, e não foi fácil, de maneira nenhuma, né? E a gente tem que ter muito consciência desse caminho a ser trilhado. Eu tenho um filho que vai fazer 13 anos e eu sempre falo para ele, sucesso não é do dia para a noite. O sucesso, ele é construído, e é o sucesso do meu mundo, né? O sucesso das pessoas lá fora, do qual tem a mesma profissão minha, elas servem como modelagem, onde eu pego os melhores e eu vou modelar. Mas eu posso me comparar, porque nem sempre eu sei a dor do processo para chegar lá no alto da montanha e transformar aquelas pedras em diamantes. Eu sempre eu brinco, né? Às vezes eu falo que as pessoas trazem para a gente um modelinho de sucesso, né? Eu vejo que alguns jornalistas, o sonho deles é trabalhar na TV. Então, assim, não é que ele quer ser jornalista, não é que ele quer contar histórias, não é que ele quer se conectar com o mundo a partir da comunicação, não, ele quer ir para a televisão. E aí tem um modelinho de sucesso que dizem para a gente, olha, você tem que fazer faculdade, tem que escolher, 18 anos tem que escolher, depois você faz a sua faculdade, depois você tem que fazer estágio, senão você não vai ter sucesso, e aí você tem que arrumar um trabalho CLT, de preferência, né? Porque o modelinho de sucesso diz isso para a gente. E aí eu vejo uma porrada de jornalista na fila, e você trabalha na área de comunicação, você sabe todo mundo dentro da redação. E quando você pega o diploma, você é mais um desempregado. Exatamente. A maioria tem um estudo que fala que 60% dos jornalistas, inclusive, vão direto para o desemprego ou até já abandonam a área. Então, assim, como é que a gente lida internamente com esse modelinho de sucesso? Porque é algo que vem trabalhado na cabeça, né, das pessoas durante uma vida inteira, né? Então, nem sempre é fácil desprender, empreender. Quem que ensina a gente a empreender? Não é fácil, né? Assim, não é fácil para ninguém, né? Quando a gente se depara com uma entrevista de uma pessoa que se diz, eu alcancei o meu sucesso no meu mundo, né? Porque sucesso no mundo de algum jornalista é estar lá na Record, na TV. Sucesso para outro jornalista talvez seja no jornal do interior. Então, é o sucesso do seu mundo, né? O enfrentamento disso está muito ligado nos recursos internos que nós temos, né? Principalmente ter resiliência, saber lidar com as frustrações. Porque, Patrícia, quando eu fui para a clínica, no começo eu não tenho vergonha de falar, aliás, eu tenho orgulho de falar, eu acho que a gente precisa falar dos tropeços, das dores, para que sirva de lição para aqueles que também estão chorando lá atrás. Teve dias que eu cheguei chorando e falei assim, onde eu fui me meter? Eu estou bem empregada, tenho um marido maravilhoso, um filho maravilhoso, tenho tudo na minha mão. Por que é que eu estou galgando esse sonho? Mas era um sonho, viu? Agora não tem mais volta. E quando eu pensava em desistir, sabe? Vinha um cliente e falava assim, nossa, Andréia, ainda bem que eu encontrei você na minha vida. Eu falei, então não é para eu desistir, não. Maravilhoso. É muito difícil no começo. Você não tem cliente, você tem dificuldades, e aí você vai pagar uma mentoria, e aí você vai mais curso, é isso, é aquilo. Então, assim, tem que ter consciência de que não é fácil. O segredo é não desistir. Né? Porque a maioria das pessoas desistem. Por quê? Porque sonho sem meta, ele se transforma em frustração. Percebe? O sonho, ele tem
ele tem que estar no papel, eles têm que ser específico. Enquanto o seu momento não chega, não pode ficar lá no sofá chorando ou de braço cruzado, né? Tem que fazer outras coisas, sim. Quantas pessoas... Eu mesmo, né? Eu comecei aos 13 anos de idade a trabalhar. Não trabalhei onde eu queria trabalhar, né? Claro. Começar de algum lugar. E aí, mas o meu sonho nunca morreu. O sonho não pode sair do seu coração. Mas sempre assim, ó, qual é o próximo degrau que eu tenho que subir? Né? E aí, sonhos sem metas, eles se tornam em frustrações, né? Igual o ditado, a fé sem ação, ela é morta. Não adianta ter fé, que é o firme fundamento daquilo que a gente espera, a prova daquilo que a gente não vê, e ficar de braços cruzados. Né? E tá, ok, mas e qual é a nossa parte aqui na Terra para a gente fazer? Qual que é o próximo passo? Network é uma coisa assim que nos aproxima muito dos nossos objetivos, falar do que você faz, frequentar os ambientes que está no seu contexto profissional, né? Esse relacionamento ele é muito importante. No começo eu tinha, né, até um jeito estranho de falar, né? Agora eu sou terapeuta, sou psicanalista, trabalho com hipnose, então, né? Tem as pessoas que têm todo um tabu sobre isso. Sabe por quê, Patrícia? Porque não tinha entrado ainda na minha identidade, tá? No nível neurológico da PNL, a identidade é algo muito importante. Porque se o seu pai ou a sua mãe disse para você um dia, quando você era criança, que você não ia ser nada na vida, ou que você foi muito cobrado, você vai ter questões com identidade, você vai ter questões com crenças, questões com seus valores. Olha que louco isso. Tudo isso em paralelo, que é essa nossa realidade subjetiva com a realidade objetiva. Você imagina conciliar o invisível com o visível? Então, você está dizendo o seguinte, que assim, muitas vezes alguns jornalistas não conseguem ingressar nessa área porque o jornalismo ainda não faz parte da identidade deles. Da identidade deles. Eles entraram no jornalismo por algum outro motivo que talvez não a realização pessoal, é isso? Tem isso também, mas muitas vezes ele entrou consciente de tudo que ele quer, mas ele ainda não assumiu a identidade dele como jornalista. Eu vou dar um exemplo prático. Quando a gente conhece um moço, né, a gente começa a paquerar, quando você fala assim, olha, esse é o meu namorado, não é estranho? Não sou estranho dentro da gente? Porque ainda a gente não tem a identidade de namorado. Quando a gente fica noiva, aí você fala para alguém, eu vou ver com o meu noivo. Eu senti isso. É estranho. Ai, meu noivo, né? Isso uma semana, alguns dias, porque não faz parte da identidade. Aí você casa, aí você fala, o meu esposo. É tão estranho falar esposo no começo. Por quê? A sua identidade é de solteiro. Aí, existe duas personalidades, né? 2 níveis de identidade diferentes que vão conviver. E por que o primeiro e o segundo ano dá muito choque no casamento? Porque existem 2 identidades que vão percorrer um caminho junto, onde tem que ter respeito, resiliência, aprendizados, renúncia, não é? E aí vocês vão ter que criar essa identidade de casado. Começou a dar muito choque de valores. Quando, assim, né, no modelo tradicional, né, só um exemplo. Quando tá tudo caminhando, agora meu esposo, aí vem o filho. Por que muitas mulheres experimentam um processo depressivo? Porque a mudança de identidade é muito brusca. Quando a mãe passa a estar grávida, ela já não é mais dona da vida dela. E aí, quando ela tem filho, ela já não vive mais a vida dela, a vida de solteiro, a vida de casada. Ela fala, cadê minha vida? Aí ela vai ter que mudar a identidade dela, até que aquele serzinho faz parte da vida dela. Então, percebe que esse processo leva tempo, grandes coisas demoram a acontecer. Eu não estou dizendo... tempo? Não, olha, é muito específico de cada um. É muito específico. E não que esse exemplo é para todo mundo. Eu não estou conseguindo sucesso porque eu tenho trauma. Não, às vezes é questão de momento do mercado de trabalho. Né? Como terapeuta, eu venho trazer, assim, uma abertura, né, na mente que, se você se identifica com esses padrões,
Poxa, eu estou pelo meu pai, eu estou estudando pela minha mãe, a minha autoestima é baixa, eu não me sinto bom o suficiente, eu sempre acho que alguém é melhor que eu, procura ajuda. Porque a boa notícia é que tem tratamento. Maravilhoso. Então, olha só, a gente tem alguns casos, por exemplo, a pessoa se formou e ela ficou durante muito tempo fora do mercado de trabalho. Ela já desenvolveu uma identidade sem o jornalismo. É como se ela já tivesse entendido que aquilo já não era mais parte da vida dela. Aí ela encontra, por exemplo, um outro mercado, que é o que a gente traz aqui, o que é da assessoria de imprensa. E no começo, às vezes, ela tem dificuldade de entrar porque ainda não faz parte da identidade dela, como se ela estivesse se casando ou namorando com essa profissão nova. Ou casos de pessoas que estão empregadas em outras áreas e que já têm um certo sucesso profissional nessa área, que está querendo migrar para assessoria de imprensa, que também tem dificuldade no início. Então, essas dificuldades, elas provavelmente, né, a gente possam estar vindo dessa questão da identidade. Então, é só uma questão de tempo. Se E de você se identifica, tempo. se você se identifica com essas questões, sim, são questões emocionais. Dentro da PNL, eu gosto muito. Aliás, Patrícia, quando você quiser me trazer para falar sobre alinhamento de valores. Meu Deus, não, eu quero você toda terça-feira, mas eu quero que a gente consiga fazer ao vivo. É fantástico, porque assim, olha, quando eu faço um processo, né? Eu não faço terapia, eu faço processo. Então, dentro de um processo, a gente trabalha 4 emoções básicas: a alegria, a tristeza, o medo e a raiva, com a qual a gente faz uma limpeza emocional, um equilíbrio emocional. Né? E quando as pessoas se deparam que a alegria é tão nociva quanto a raiva, quanto a tristeza em desequilíbrio, as pessoas assustam. Como assim? E aí, uma das coisas é bem nocivo. E aí, uma das coisas que a gente trabalha no processo é o alinhamento de valores. Eu vou dar um exemplo para você. Valores regem a nossa vida. Tudo que você faz, da forma que você faz, tudo do jeitinho que você faz respondendo aos seus valores, tá? Todo valor é uma crença, embora nem toda crença é um valor, né? Acreditar em Papai Noel um dia foi uma crença, hoje não é mais, né? Então, nem toda crença é um valor, mas todo valor é uma crença. Então, vou dar um exemplo prático para você. Se a pessoa, quando uma pessoa vai alinhar que ela precisa reestruturar a vida amorosa dela, conjugal, e tem questões de valores aí nela. A gente faz o levantamento dos valores dela. E o principal valor da vida dela, porque tem 3, tem inúmeros, né, valores, mas tem 3 que regem a nossa vida, 3 principais, em cada área, tá? Então, suponhamos que o amor é o principal valor dessa pessoa. Mas quando a gente identifica que o padrão dela está na dor, referência de valor, ela não vai ser feliz no amor, entendeu? Se ela aprendeu que lá na infância dela, o pai batia na mãe e dizia que era por amor. Entendi. Ela associa o amor à dor. Ela associa o amor à dor. E ela vai procurar pela dor nessa referência. Pela dor. O que a gente faz? Quando a gente identifica o próprio corpo, que a gente tem várias atividades que nós fazemos, o próprio corpo identifica qual é essa dor. Aí nós vamos lá com a hipnose, na linha do tempo. Que demais. E aí a gente vai nessa memória traumática e ressignifica esse padrão, tá? Aí depois disso que a gente vai fazer um roadmap, que vai lá no futuro e ver todas as etapas que tem que ser cumprida, tá? Isso é uma mágica? Não, não é mágica. As coisas não acontecem do dia para a noite. O que acontece é que depois de um processo, depois de um tempo que as pessoas relatam, nossa, tal situação já não me traz mais dor. Quando eu faço tal situação, não tem nada que me impeça. Eu já avancei. Eu não fico preso em padrão, percebe? Olha só, a pessoa, quando ela imagina assim, olha, vamos pensar no processo. O que você quer? Eu quero ganhar dinheiro. Por que você quer ganhar dinheiro? Olha, a pessoa 1 fala assim, olha, eu quero ganhar dinheiro porque dinheiro é uma bênção. Porque dinheiro traz conforto, porque eu posso prosperar no mundo, porque eu posso, sabe, realizar os meus sonhos e eu posso contribuir, né, com muitas coisas. Perfeito, ele está na aproximação. Quando uma pessoa fala assim, olha, por que você quer ganhar dinheiro? Porque eu não quero ser pobre, porque eu já sofri muito na minha vida, porque eu já passei fome, eu vi minha mãe e meu pai passar fome, eu não quero isso para meu filho.
o que acontece? Muitas vezes, eu não afirmo, mas muitas vezes essas pessoas são aquelas que conhecem pessoas que têm uma facilidade de encontrar trabalho, sobe de nível. Quando ela está lá em cima, ela sabota. Ah, meu chefe me sabotou, o meu chefe puxou meu tapete, lá não é um lugar para mim, eu mereço algo melhor. E aí ela tem que começar de baixo de novo, porque o objetivo dela é correr atrás do dinheiro. A mesma coisa no processo de emagrecimento. Qual é o seu objetivo? Eu quero emagrecer. Para uma pessoa querer emagrecer, ela precisa estar gorda. Olha só como é muito sério isso. Aí ela se mata na academia por 4, 5 meses, se mata, não come. Quando ela atinge o peso dela, o inconsciente dela acende a luz e fala assim: olha, você emagreceu, mas qual é o seu objetivo? Emagrecer. Então vamos engordar para poder emagrecer de novo? Aí começa. Quando ela alinha esses valores, o objetivo dela passa a ser ter uma vida saudável. E quando o objetivo passa a ser uma vida saudável, o emagrecer vai fazer parte do processo de uma vida saudável. Ele vai ser consequência de um modelo de vida, de novas metas, do objetivo traçado naquele determinado tempo, percebe? Traçando metas grandes, submetas, metas mensuráveis, que são as smarts, né? Tem que ser alcançável, tem que ter tempo, vai atingir naquele tempo, vai ser alcançável naquele tempo, né? Então, é todo um critério que se trabalha junto. Quando está dentro de um trauma, precisa ser tratado, tá? Agora, quando você fala, não, está na minha identidade, eu não me identifico com nada que está sendo falado aqui hoje, tá? Então, é fazer o caminho, percebe? Aí você vai trabalhar a sua realidade objetiva e não a subjetiva. Então, como que vai estar esse caminho aí na realidade objetiva? Eu preciso de uma pós? Perfeito, porque dentro do jornalismo também tem vários campos, né? Assim como em todas as áreas tem vários campos de atuação. Eu estou no meio social que vai me favorecer? Sabe? Então, assim, é um conjunto que aí o coach pode ajudar e muito. Tá? Então, são questões que precisam ser, assim, analisadas. E tem gente que tem os dois. Aí precisa trabalhar as duas coisas. Percebe? Entendi. Perfeito. Então, assim, a gente colocaria que a primeira coisa para a gente resolver algumas dessas questões que eu observo, né, junto a esses jornalistas, a primeira é que isso faça parte da identidade dela, que ela consiga resgatar o porquê que ela quer aquilo. Isso. Se ela está associando esse porquê de uma maneira incorreta, acho que não seria. Qual é o motivo que te faz querer ser um jornalista? Perfeito. Para evitar que você tenha esses recomeços só porque o teu motivo é o motivo errado. Interessante. Então, se eu pego, por exemplo, alguém que eu quero ser jornalista para provar para a minha mãe que ela estava errada e que eu posso ser um jornalista, provavelmente a gente não pode afirmar, mas quando ele estiver chegando no auge, ele vai se sabotar para voltar, porque o processo dessa aprovação é o que internamente é importante para ele. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que ele tenha muito sucesso. Sabe a questão do autossuficiente? Porém, traz porque prazer ou traz dor? Pode ser já o suficiente. Isso, mas aí tem aquele olhar interno. Isso me dá prazer porque eu conheço tanto. Vou citar só uma área. Quantos médicos que são bem-sucedidos? Porque eu conheço um que queria ser vendedor. Olha lá. Entendeu? O sonho dele. Quantos dentistas que são vendedores de medicamento? Percebe? Porque ele não é dentista, ele é vendedor. Né? Outra área também, veterinária, né? Para você ser um representante de medicamento, né, de uso veterinário, você tem que ser veterinário. Mas, assim, ele não vai ficar no laboratório desenvolvendo pesquisas ou não vai ficar numa clínica, porque ele não se vê preso. Perfeito. Percebe? E aí, a gente tem também a forma do nosso corpo. Eu sou analista corporal. Então, através do formato do nosso corpo, a gente identifica quais são as dores que nós carregamos, os recursos que nós carregamos, as profissões que têm muito a ver com a nossa identidade. Então, percebe? Então,
Se eu preciso ser, se os meus pais me disseram que eu preciso ser veterinário porque eles são veterinários de sucesso, pode ser que eu seja um representante comercial na área de veterinária, porque se eu nasci para ser vendedor, ninguém vai me segurar, percebe? Agora, eu posso ser também esse jornalista ou veterinário que o papai e a mamãe pediu para ser, né? E posso ganhar muito dinheiro com isso, mas lá dentro, quando eu deito, eu vou passar 40 anos, 30 anos da minha vida fazendo isso feliz? A resposta está na paz, que quando você deita, né, a cabeça no travesseiro, a paz que vem na mente e no meu coração. Puxa, eu trabalho, eu faço o que eu amo e aonde eu amo. Eu deixo essa pergunta. Você faz aquilo que ama e aonde você ama? Porque às vezes você faz aquilo que você ama, mas o lugar é tóxico, o lugar não é bom, mas estou preso por causa do dinheiro. Então, isso são outras circunstâncias. Até quando tudo isso vale a pena? Né? Tem pessoas que se sujeitam porque o dinheiro é muito alto e eu vou me manter aqui, e aí quando eu me aposentar, eu vou fazer aquilo que eu gosto. Percebe? Perfeito. A gente experimenta tudo, muito isso. A gente experimenta muito isso, percebe muito isso no campo profissional de muitas vidas. Nem todo mundo é realizado, né, naquilo que faz. Mas nós temos que ter um meio de sobrevivência, aprendemos a fazer aquilo. Tá tudo bem? Se tá tudo bem para você, eu falo assim, tá joia, tá causando sofrimento, é suportável, tá disposto a pagar o preço de uma mudança, né? Então, tudo isso são coisas que vêm em termos clareza. Então, o autoconhecimento, ele é muito importante. Ter a clareza da dor que você está tendo, né, diante dessa profissão, se o preço que você está pagando está valendo a pena, se vai doer mais mudar de profissão ou pagar um preço e se manter nela. Né? Então, a clareza da dor e do prazer, ela é muito, mas ela é muito importante mesmo. Tá? Se você não tiver clareza, você se perde e aí torna um profissional frustrado. E por que às vezes eu percebo que algumas pessoas elas focam muito mais naquilo que paralisa do que naquilo que movimenta? Porque, por exemplo, você, identifiquei que eu tenho alguns sabotadores. Tá bom, eu me identifico com a minha profissão, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu escolhi, mas eu procrastino. E aí eu uso isso como recurso para não seguir, porque eu tenho medo de ser julgado, por exemplo. E aí as pessoas elas ficam presas nessa roda de hamster, né? Assim, eu tenho medo de ser julgado, eu procrastino, então eu não faço. E ao invés de focar naquilo que movimenta. O que eu sou bom, né? Para onde eu posso ir? Qual é o caminho que vai fazer com que eu caminhe, né? Eu sair da esteira. Eu falo assim, às vezes a gente tem que sair da esteira. Você fica caminhando ali na esteira, você não vai a lugar nenhum, você vai rodar quilômetros e quilômetros e quilômetros da sua vida, mas você não vai sair do lugar, né? Como é que a gente sai da esteira? A primeira coisa é identificar, Patrícia, que muitas pessoas não têm os recursos internos suficientes para enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado, que ela sabe que precisa ser enfrentado. E aí ela vive um processo de dor, mas lá dentro, às vezes ela acostumou tanto com essa dor que ela fala, tá bom assim, que entra naquela zona de conforto, que não é conforto, porque a zona de conforto que muitos se encontram hoje, um dia ela foi zona de esforço. Você precisou se esforçar para entrar naquela zona de conforto. Então, você não tem recurso interno para lidar, para poder sair disso. Muitas pessoas sabem exatamente. E pasme, Patrícia, tem pessoas que vão, quando a gente faz a primeira sessão, né? Eu falo, o primeiro encontro para ver se é isso que ela está buscando. E para ver, eu sempre brinco, se vai com a minha cara, porque se não tiver confiança, não dá certo, né? Eu falo, se ela vai para um primeiro encontro comigo para entender o que eu faço, se é isso que ela está buscando, para eu entender o que ela está buscando. E quando ela entende que ela está na dor e que ela precisa resolver o passado dela, tem gente que não quer, entendeu? Tem medo, porque eu já acostumei a viver nessa dor. Depois eu vou sair daqui, aonde que é que eu vou pisar? Porque tem coisas que você sabe, tem coisas que você não sabe, tem coisas que você não sabe que você não sabe. Percebe? Já ouviu falar da janela de Johari? Janela de Johari. Então, assim, são os 4 eu, né? Tenho aquele meu eu que eu conheço de mim e você conhece. Então, eu sei que eu sou comunicativa e você também sabe que eu sou comunicativa. Mas tem aquele eu que pode ser que eu seja tímida,
mas eu consigo superar isso, né? Mas a minha identidade de uma pessoa tímida, então assim, você sabe, você me coloca como uma pessoa comunicativa, mas eu sou tímida, né? Tem aquele eu secreto, meu eu fechado, que são coisas que você não sabe sobre mim, mas que eu sei. E tem aquele eu oculto que nem eu e nem você sabe, que são aqueles momentos assim, né, que o nosso sistema reptiliano aflora, que a gente descobre assim que nós somos capazes de coisas assim que a gente nem imaginava, né, tanto boas quanto ruins, dependendo o estado de fuga ou luta que você acaba enfrentando, né? Então, o autoconhecimento e a clareza, eles são muito importantes. E o autoconhecimento, ele é muito importante para que você identifique se você está na dor, né? Se tudo que você tem lutado ainda assim te dá prazer, aí você está no caminho certo. E lembrar sempre que o sucesso é no seu mundo. Porque tem pessoas que elas só querem se formar em jornalismo. Talvez ela não queira trabalhar, ela queria fazer uma faculdade de jornalismo. E aí ela teve sucesso no mundo dela, percebe? Então, o sucesso ele é muito relativo de mundo para mundo, que é de mente para mente. Né? Cada um veste um óculos, que são as nossas crenças, nossos valores, a nossa identidade, os nossos ambientes, os nossos comportamentos. Né? Agora, se está na dor, existem recursos para sair. E qual aí eu pergunto, qual é o nível dessa dor, né? Porque pode estar em trauma, que aí tem que ter, né, a terapia. Mas também essa dor ela pode estar no nível de ambientes e comportamento de capacidade. Aí você pode desenvolver isso, é muito mais fácil para você desenvolver. Quando está no nível de crença, valores e identidade, é terapia. Né? Terapia tem que ir no momento do trauma, isso é o que eu mais vivo na clínica. Agora, quando está no nível de ambiente, comportamento e capacidades, muitas vezes você precisa de um profissional. Isso é muito bacana. Eu falo que todo mundo um dia precisa fazer um processo de terapia, precisa fazer um processo de programação neurolinguística, com hipnose, com coaching, psicologia, psicanálise, não importa, é aquilo que entra no seu mundo, que é um presente de autoconhecimento que você se dá. Agora, as questões de ambiente, comportamento e capacidade, elas são muito mais fáceis, né, de serem alcançadas, porque aí você coloca metas, submetas de curto, médio, longo prazo, né? Temos que lembrar que tudo que se forma a nossa mente, nós temos uma hierarquia de critério, né, que está ligado à forma como nós fazemos tudo que nós fazemos, até a disposição da nossa mercadoria no carrinho do supermercado. Quando eu olho o carrinho do supermercado, eu já leio a hierarquia de critério da mente da pessoa. Muito bom. É muito legal. Então, o processo de autoconhecimento e a programação neurolinguística traz muito isso, traz muito, tem muito material para se autodesenvolver na internet. O YouTube está recheado, né, de material que ajuda no autodesenvolvimento, né? E aí a nossa mente, tudo ela se forma por imagens, sons e sensações. Eu tenho certeza que conforme eu fui falando, né, relatando aqui, as pessoas faziam uma imagem do casal, uma imagem do filho, uma imagem da identidade de casado. Do carrinho do supermercado. Do carrinho do supermercado, ou assim, olha, como que eu coloco o meu, né? Agora, a pergunta é, te traz dor? Qual é a sensação que traz? Porque nós vivemos pelas sensações, né? As sensações, elas dão vida também em nós, né? Imagem, som e sensação. No marketing, né? O que a gente provoca nas pessoas? A sensação, eu preciso desse produto para ser feliz, não é assim? É verdade. As pessoas compram a caixa da tinta de cabelo achando que vai ficar com o rosto da moça, não é assim? Né? E isso tá mexendo com a sensação de cada um. E aquilo que você tá. Quais são as sensações de procrastinar? Então, quanto tempo eu tenho aí, Patrícia? Não, a gente não tem um tempo específico, não. Vamos lá, então tá, é muito bom, mas eu sei que você tem tempo, eu sei que você tem outros compromissos. Mas, então, essa pergunta era incrível, assim, qual é a sensação de procrastinar? A gente até já abordou isso aqui, tem gente que tem prazer em achar que consegue dar conta de última hora, né? E aí vira um prazer, e aí continua procrastinando, né? Aí, a questão de última hora, tem pessoas que são no tempo e tem pessoas que são fora do tempo, tá? É muito complexo a mente humana. Então, vamos falar um pouquinho
Antes de eu falar da procrastinação, depois você me lembra de voltar na procrastinação, Tá. e eu tenho um exercício que nós vamos fazer aqui, tá? Ótimo. Vamos falar das pessoas no tempo e fora do tempo. Quem são as pessoas no tempo, né? Eu vou dar exemplos, tá bom? E a gente sempre vai identificar, ou em nós, ou um amigo, ou um parente, porque ser humano, todo mundo conhece um igual, né? É verdade. Então, a pessoa no tempo é aquela que vai entregar o projeto em cima da hora, ela vai procrastinar, ela pode até ter terminado, mas ela dá um jeitinho de entregar em cima da hora. O evento é às 8, ela vai tomar banho 5, 3 para as 8 e acha que está adiantada. Né? E ela fica brava com quem chega 8 horas. Aí, o que acontece? A pessoa no tempo pode pagar uma conta atrasada, ela pode até ficar triste, mas ela pagou, está atrasado, está tudo bem, entendeu? E tem a pessoa que é fora do tempo. Né? A pessoa fora do tempo, ela vai dormir de madrugada porque ela precisa adiantar aquele projeto, ela tem que entregar 2 dias antes, ela tem que revisar 2 vezes antes. Se o evento é às 8, ela vai tomar banho 7h10, porque ela vai sair 20 minutos antes, e aí ela vai passar 10 para as 8 na casa da pessoa que é no tempo. Imagina? Aí ela chega lá para o evento 10 para as 8 para pegar essa pessoa no tempo, e ela fica brava, porque 10 para as 8 ela não tomou banho ainda. E a pessoa no tempo falou assim, meu Deus, ainda é 10 para as 8 ela já está aqui. Percebe? Sim. Qual é o jeito certo? Não existe jeito certo e jeito errado. O seu jeito é o jeito certo. O fato é que nem todas as áreas da nossa vida nós tratamos elas iguais. Às vezes a gente é no tempo no relacionamento e fora do tempo no trabalho. Às vezes a gente é fora do tempo na nossa área social, que chega atrasada, mas a gente é no tempo na nossa área pessoal, percebe? Com os filhos. Então, tem gente que é fora do tempo em tudo e tem gente que é no tempo em tudo. Qual é o jeito certo? Não existe jeito certo ou errado. Existe o autoconhecimento, a autoanálise, a clareza de ver o que te traz dor e o que te traz prazer. Então, a pessoa que é fora do tempo, ela tem os pontos positivos e os negativos, porque ela não vive muito por ansiedade. Ela vive no tempo certo. Porque, na verdade, o futuro não existe, né, Patrícia? É uma dádiva. É verdade. E o que existe na nossa vida é presente e passado. Né? O resto são sonhos. Então, ela vive o momento presente, ela é bem menos ansiosa, só que ela também ela acumula muita frustração. Que isso eu tenho essa experiência nos meus atendimentos, porque nunca chega no horário certo, não entrega no momento certo, então ela carrega a frustração dentro dela. Então você percebe que tem dor e tem prazer? A pessoa fora do tempo também carrega dor e prazer. O prazer que tá tudo sempre em ordem, né? Então, assim, para evento eu sou fora do tempo. Então, uma semana antes eu tenho que estar tudo certo. O que eu vou pôr, o que eu não vou pôr, porque isso me dá prazer. Perfeito. Mas, por outro lado, também vive uma certa ansiedade, porque muitas vezes, se você não tiver o caminho do meio, o equilíbrio, você vive um futuro que não existe, percebe? Você nem sabe se vai ter a semana que vem na sua vida, e aí você só está vivendo a semana que vem e está perdendo de ver os seus filhos, está deixando de ir numa festa para programar outra coisa. Então, não existe o certo ou errado. Existe a clareza em saber, em analisar o autoconhecimento, que vai te trazer clareza. Maravilhoso. Todas as áreas da sua vida. O que é que te traz dor e o que é que te traz sofrimento. É a balança, perdas e ganhos. Eu sempre trabalho perdas e ganhos. Tudo que for fazer na vida tem que trabalhar perdas e ganhos. O que é que eu ganho com esse objetivo? O que é que eu perco? Vai valer a pena perder muito esse ano para subir 2 degraus o ano que vem? E se eu ficar estagnado, o ano que vem eu também. Ou o ano que vem eu subo se eu ficar estagnado esse ano. Então, essa percepção, e isso, para isso, é ter o autoconhecimento e viver o aqui e agora, com clareza, do que é dor, tudo que você faz, o que te traz dor e o que te traz sofrimento. E quanto à procrastinação... O que te traz dor e o que traz sofrimento, ou o que te traz dor e o que te dá prazer? Perdão, tá vendo? É o que te traz sofrimento e o que te traz prazer, ou dor e o prazer. Né? Obrigada por ter me corrigido. Não, eu falei... Não, porque é muita informação, o tempo é pouco. E aí, Patrícia, quando a gente vai
para procrastinação, muitas pessoas falam assim, André, como eu faço para parar de procrastinar? Eu falei assim, você tem que entender qual é a hierarquia de critério que você traz na sua mente. Então, eu vou te dar um exemplo dessa hierarquia de critério. Vamos imaginar que você é estudante e a sua mãe sai para trabalhar todos os dias e fala assim para você, Patrícia, quando eu chegar, eu quero a louça lavada. E aí você pensa que é aquela louça assim de panela, né? Só que você quer assistir todos os dias a sessão da tarde. Quando você olha para a pia, você olha para o sofá, a sua mente traz a imagem, o som e a sensação do prazer do sofá, e você olha para a dor da realidade aqui, objetiva, porque ela existe, aquela louça para lavar. E o filme ainda não começou. Aí você monta uma imagem, um sonho, uma sensação, que é a sua hierarquia de critério, e aí você vai lá para o prazer. Depois eu lavo. Aí você vai assistir o seu filme, quando termina o filme, aí você olha para a sua obrigação. Aí você olha para aquela dor, porque ele não te traz prazer, entendeu? Te traz dor. A nossa tendência é empurrar tudo que traz dor, porque nós, seres humanos, nós vivemos por luta e fuga, percebe? Então, a gente sempre vai querer sair fora dessa dor. A maioria das pessoas que procuram processo na clínica, elas vão na esperança de se livrar da dor circunstancial que você está vivendo no momento e da dor existencial. Isso nunca vai existir, entendeu? Tudo aquilo que não dá prazer nos traz dor. Então, qual é o exercício que a gente tem que fazer mental antes de disparar aquele gatilho de pegar o controle na mão e aí não tem mais volta, né? Como pegar o bombom na mão, aí não volta mais. É o gatilho, né? Então, o que a gente tem que fazer? Olha as duas coisas que você tem que fazer. E se você olhar para a louça e ver todinha ela lavada e guardada, aquela sensação prazerosa de tudo arrumado, e você no sofá logo em seguida, tendo um segundo ato de prazer, desfrutando do seu filme que você tanto quer. Percebe que você substituiu a primeira dor por um ato de prazer, que é o serviço finalizado? Perfeito. Só que isso é receita de bolo. Quanto mais pratica, melhor fica. E uma grande maioria sabe de tudo isso, mas não faz nada com aquilo que sabe. Que aí é a questão da atitude. Eu quero até trazer um exemplo aqui. Gente, isso é fantástico, que coisa linda. Eu vejo, por exemplo, que às vezes as pessoas falam assim, mas eu tenho que falar com o jornalista, que a gente tem que fazer um trabalho de mailing, né? Que é onde muita gente para nesse processo. Mas eu tenho que falar com o jornalista. Isso é uma dor para eles, porque eles acham que eles vão ser maltratados, eles têm medo, essa pessoa não vai publicar a matéria deles. E aí eles procrastinam mesmo, de verdade. Eles vão até o limite, vão fazer outras coisas. E eles ficam me trazendo essas coisas, tá, André? Olha que legal, olha, fiz a matéria, olha o release, olha, entrevistei, que são as coisas fáceis e gostosas. E a dor tá lá, né? Então, olha só, esse é um exercício interessante, gente. Imagina o seu mailing montado, você falando com o jornalista, ele te dando um feedback da sua matéria. Depois que isso estiver pronto, você vai para o seu exercício do release. Olha que legal, que exercício incrível para a gente fazer. Que você está fazendo se chama ensaio mental. Os atletas fazem isso, principalmente de ginástica. Eles fecham os olhos e se veem e sente. É ver, ouvir e sentir. Então, coloca aquela música que você vai dançar. Eles ouvem, né? Vem de olhos fechados e sente na estrutura interna, na própria energia, fazendo cada movimento. Jogadores de basquete... A gente fechar, então. Os jogadores de basquete, eles observam horas e horas o jogo do adversário e praticam horas e horas depois. Percebe que tudo que a gente experimenta aqui fora, Patrícia, primeiro acontece aqui, tá? Primeiro acontece aqui. Então, tudo tem que acontecer aqui primeiro. Se aqui não tiver o merecimento, eu tô com dor, mas eu vou vencer, porque existe critério para isso, e é possível, mas eu me vejo dentro do meu coração, se eu me vejo entrevistando aquela pessoa, eu vou toda motivada, percebe? Agora, não. Quem está dominando é o prazer. Só que nesse processo, né, entre esse começo e esse fim,
existe muita luta, né? Qual é o preço que você quer pagar? Paga o preço para se resolver internamente, né? Para consertar todas essas questões de ambiente, de comportamento, de capacidade, se for o caso de terapia, de um processo, quanto é que vale a sua ascensão, quanto é que vale a sua felicidade, que história que você quer contar, né? Quando você chegar lá na frente, quando você subir o elevador, porque a gente desce o elevador da vida sozinho, e a gente sobe o elevador sozinho, né? E aí eu quero fazer um exercício no final. Eu não sei se nós estamos no fim. Não, vamos fazer esse exercício. Eu queria te dizer assim, que coisa linda. Na verdade, eu queria ficar aqui horas com você, mas nós vamos voltar. Você vai me prometer que a gente vai voltar e a gente vai voltar ao vivo numa terça-feira, às 7 horas da noite. Então, não precisa ser numa terça, pode ser num outro dia qualquer que seja bom para você, mas que a gente consiga estar ao vivo para poder pegar na hora esses feedbacks dos jornalistas, né, que são a base aqui do nosso trabalho. Sim, sim. É o teu trabalho, né? E o quão é importante, porque quando eu percebo, né, Andréa, que a faculdade hoje, infelizmente, ela não ensina a fazer assessoria de imprensa. É uma pena, porque hoje é a área que mais traz recursos, né? Jornalista não ganha dinheiro, ganha sim, né? E eu mostro para eles que é possível ganhar dinheiro, né? O jornalismo não é um voto de pobreza, isso é uma crença limitante, que professor às vezes fala para a gente lá na faculdade. E aí, quando eu trago o método para eles, eu percebo que eles entendem o método e eles sabem, eles podem pôr em prática, e eles sabem fazer e são brilhantes, mas começam a haver pequenos movimentos de sabotadores que eu falo, que pena, né? E aí é um pouco mais sério, porque eu, do lado de cá, tem algumas coisas que eu não consigo, é impossível lidar, são questões internas, né? Como tudo isso que você está trazendo aí para a gente. Mas que legal, quer dizer, já tem muitas dicas que você deu aqui, até essa última, né, de você criar esse cenário. Como é que você chamou esse ensaio mental? Esse ensaio mental, gente, esse ensaio mental é maravilhoso, dá para aplicar tantas outras coisas, né? Então, Isso. sim, eu queria te agradecer e para você ensinar, então, para a gente esse exercício aí antes da gente finalizar. Então, vamos lá. Ó, para o ano que vem, ó, eu já estou me convidando, viu, Patrícia? Adoro. Para o ano que vem, a gente poderia marcar um dia para a gente fazer a roda da vida, né? Então, a ferramenta de coach, que a gente podia montar isso para 2022, e a gente faz a roda da vida, identifica as áreas que você quer trabalhar, os objetivos que você vai definir para sua vida. Então, aí fica o meu convite para voltar em cara de pau, né? Maravilhoso. Inclusive, a gente já falou sobre roda da vida aqui, é muito importante. Vamos fazer a roda da vida. Perfeito. Com a Andréia. Inclusive, eu fiz lá na empresa, né? Essa semana, eu vou fazer em janeiro para uma outra turma. A gente vai fazer aí os quatro, eu falo que são as 4 forças da vida, né? Ultimamente não tenho trabalhado a roda na vida, mas 4 forças da vida, que é muito legal também. Tá meio ligado, mas a gente foca em 4 forças, assim, primordiais para a nossa vida. Perfeito. Então, eu quero convidar, então eu vou fazer como se eu estivesse no meu imersão lá no meu instituto, né? Convido também vocês a passarem um dia comigo ano que vem aqui em Rio Claro. São técnicas assim que a gente vai... Só você aqui na tela, eu acho que eu não consigo, adoraria pôr só você. Na verdade, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Tá, então ok. Tá ok? Então, eu quero que todo mundo feche os olhos aí onde estão. E nós vamos tomar agora 3 respirações lentas e profundas, enchendo o peito ao máximo de ar. E solta. Abre a boca e solta pela boca mesmo, assim, ó. Isso. Mais uma vez, inspira e solta. E mais uma vez, inspira profundamente. Isso. Essas respirações são importantes para que a gente possa equilibrar o hemisfério direito e esquerdo do cérebro. E todas as vezes que nós fechamos os nossos olhos para o mundo exterior, nós abrimos os nossos olhos para o nosso mundo interior. E esse mundo é rico e ele é só seu. E eu quero que você imagine agora que você está num campo. E você avista logo ali na frente um banco, ou um senhor ou uma senhora. Se você for mulher que está imaginando, veja uma senhora ali na frente. E você que é homem aí, veja um velhinho ali na frente, um senhorzinho. Isso.
E você caminha bem tranquilamente. Sente a brisa, sente toda a percepção, as percepções que estão aí à sua volta. E você vai se aproximando dessa pessoa. E essa pessoa, ela tem aproximadamente mais de 90 anos aí. E ela está prestes a subir o elevador da vida. E então, você dá a volta nesse banco e você fica de frente para ela. E você se depara com você, com mais de 90 anos, prestes a subir o elevador da sua vida. E você percebe que do lado direito e esquerdo não existe bagagem, porque tudo que nós fizemos aqui vai ficar aqui. A única coisa que nós vamos levar é a nossa experiência aqui na Terra. Mas essa pessoa sua que já está subindo quase o elevador da vida, ela olha para você e fala assim para você agora: por que é que você não fez o que tinha que ser feito? E então, nesse momento, vem toda uma reflexão do seu passado. E aí, nesse momento, você depara que é apenas um exercício de imaginação. E então, talvez, nesse momento, esteja passando na sua mente tantas coisas que você poderia ter feito e não fez, mas que ainda é possível. Então, eu deixo a pergunta para você mais uma vez. Por que é que você não fez o que tinha que ser feito? E então, você abraça essa pessoa, que é você, e ela se dissolve no seu amor, no seu carinho, porque é apenas um exercício de imaginação. E quando eu contar de 1 a 3, você vai trazer esse aprendizado. Do que é que você vai viver? O que é que você vai fazer para viver o seu sonho? Para trilhar o seu caminho daqui para frente? Para que o dia que chegar realmente, o dia de subir o seu elevador, e você vai falar assim: eu fiz tudo o que tinha que ser feito. Então agora no seu tempo, apenas em estado de gratidão, de poder viver essa vida cheia de desafios e de conquistas, respira profundamente e abra seus olhos, se sentindo muito bem e muito grato por poder ter a oportunidade de fazer aquilo que precisa ser feito. Ah! Fiquei emocionada. Que lindo, que lindo. Espero que vocês tenham sido tocados como eu fui. E que a gente possa fazer tudo o que precisa ser feito. E vamos parar de procrastinar, seus filhos. E vamos parar de dar desculpa para a gente mesmo, né? Porque o preço da vida, Patrícia, ela é alto. Para nós, da programação neurolinguística, não tem fracasso ou sucesso. Tudo é resultado. Porque o preço do sucesso e o preço do fracasso, ele é alto do mesmo jeito. É verdade. Né? Então, precisa cuidar, porque todos os nossos resultados são subprodutos, né, daquilo que pensamos, do que sentimos, porque pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos e que geram resultados. Então, a gente tem que olhar, não queira olhar para trás e falar assim: eu sofri tanto na minha vida e isso está tudo bem. E aí, viver uma vida mal vivida. Agora, se a vida vai acontecer ou não vai acontecer daquela forma, existe um Criador também, né? Existe um Criador que nos rege. Agora, verdade. A gente precisa entender o seguinte: o pior de tudo é na hora de subir o elevador e vir o arrependimento. Entendeu? E é muito interessante, né? Porque, por algum motivo muito interessante, a gente não pensa nisso, a gente não pensa na morte, né? São momentos raros como esse, por exemplo, por isso que às vezes toca tanto a gente, porque não é uma coisa que você pensa diariamente: nossa, eu vou morrer, ou eu vou subir o elevador, né? Isso aqui tudo um dia vai deixar de existir. É muito, muito maluco, isso. Que legal, que bonito. Que lindo, na verdade, que lindo. Muito obrigada, foi demais. Eu te agradeço a oportunidade de falar daquilo que eu amo fazer. De verdade, né? E sinta-se convidada sempre aqui. Eu tenho sempre muitos jovens que acompanham esse canal, muitos jovens mesmo. Pessoas que estão completamente precisadas de... E eu falo assim que quanto antes você descobre tudo isso, né, Andréia, melhor.
Melhor. E não existe, como você falou, né? Não existe o tempo errado. O melhor dia para começar a mudar é o hoje, né? hoje. Agora, quanto antes a gente desperta para tudo isso, melhores, né? Melhor vai ser nosso caminho, com menos dor, muito provavelmente, né? Ou com as dores, pelo menos, assim, entendidas e trabalhadas. Isso. E eu queria que você deixasse as suas redes sociais, para que as pessoas pudessem te acompanhar também. Ai, ó, então, o meu Instagram é Andréia_Ferreira, né? E o meu Facebook está Ferreira_Andréia, tá ao contrário. Mexi lá, agora tem que esperar. Colocou Andréia Ferreira, vai te encontrar. Andréia_Ferreira lá no Instagram. É onde eu mais posto. Eu estou mais lá no Instagram. Vamos seguir, porque vocês viram que essa mulher tem conhecimento, tem muita coisa boa para trazer para a gente. Que delícia! Essa é a nossa última, é o nosso último TOAI de 2022, né? E esse aí de assessoria de imprensa. Quando eu criei esse canal, era porque eu estava muito aí mesmo, muito incomodada com o fato de ter tanta gente com possibilidade de trilhar esse caminho e completamente perdido porque não conhecia. Então, eu acho que não tinha maneira melhor de eu fechar esse Tô Muito Aí de 2021, senão com a sua presença. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande beijo. Eu estou à disposição. Um beijo. E vocês, vamos continuar, tem assunto ainda essa semana, tem resenha, mas 2022 está logo ali. A gente tem planejamento estratégico, está lá na ferramenta, faz planejamento estratégico, olha a importância da gente definir as nossas metas, isso é muito legal. E agora, em janeiro, a gente tem o evento que é Viver do Jornalismo, que é para as pessoas que é possível viver do jornalismo, né? Ou como dizia lá os seus professores, jornalismo é um voto de pobreza, você está condenado a trabalhar demais, ganhar pouco. Não está condenado. Então, a gente vai falar sobre isso nesse evento que eu vou fazer agora, em janeiro, dia 31, 2 e 4, Viver do Jornalismo. As inscrições não estão abertas, é gratuito, são 3 dias, não estão abertos ainda, mas vai seguindo o canal aqui, que a hora que abrir você vai ficar sabendo, tá bom? Déia, obrigada, querida. Fique com Deus, uma boa semana, uma boa virada de ano, bom ano novo para todos vocês. Para todos vocês também. Um abraço.